Certinho, certinho. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 11 de julho de 2017. Acho que não vou conseguir. Soltou aqui o trocinho. Manhã bonita. Hoje chegará até a fazer calor. Chegaremos a 25 graus teoricamente aí. Eu tenho algumas coisinhas para correr lá no trabalho, uns levantamentos para fazer. Bom dia, meus amores. Até mais tarde. Amo vocês. Segue o barco, segue a vida, segue o rumo. Seguem minhas infelizes constatações de que somos uma sociedade eticamente decadente. Nossos valores realmente estão muito abaixo do que um comum e justo momento que evolutivamente poderia nos deixar em situação melhor. O uso imoral da máquina do governo para liberar verbas e literalmente comprar o apoio de parlamentares para que não se prossiga uma investigação e um julgamento no mínimo justo de uma denúncia de gravidade ímpar sobre o mandatário da política nacional e seu entorno. A questão é que assim, continuamos no mesmo processo. Repetir insistentemente, incessantemente e gritar insistentemente e incessantemente a mesma coisa, não há provas, não vai tornar o fato diferente do que ele é. Não vai tornar. E continuando no consenso de atualização, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, Sérgio Sveiter, PMDBista, foi favorável ao envio da denúncia ao Supremo. Não me surpreendeu, mas era aquela coisa, ele era uma incógnita, né? Ninguém sabia. Ele é um cara muito bom em disfarçar suas intenções. E é claro, embarcou, apostou num lado, né? E é o que está acontecendo com alguns das alas mais jovens do PSDB, por exemplo, que estão vendo a oportunidade de se redimir com o povo. A questão é essa, né? É um momento do cara que fez umas merda por aí e não está diretamente envolvido em algumas questões que estão se tornando públicas nos últimos tempos e que podem se tornar públicas nos próximos. É o momento desses caras virarem e falarem assim: eu não quero nem saber, vamos sair do apoio do governo e tal, entendeu? Por outro lado, as alas conservadoras, nem conservadoras, as alas mais antigas dos partidos que compõem a base governista,
E longe de mim pensar que eles estão com essa atitude porque podem também estar envolvidos nessa mesma questão de serem os próximos denunciados. Estão com uma postura um pouco mais moderada, né? De cautela. Calma, não é assim, tá. Enfim, é política. E a política não é bonita nem na Dinamarca. Embora seja mais transparente, mais límpida, mais fácil de se lidar. Cachorrinho, você tá muito calmo aí no meio da rua. Mas é política, então política é uma coisa nojenta mesmo. Agora, dá para traduzir bem a política brasileira pelo conceito de valores que a nossa população no dia a dia tem normalmente. Outro dia, não tem nada a ver com política agora que eu vou falar. Tava dando minha volta pela região ali no meu horário de almoço, eu dou uma passeada. E à minha frente, a 50, 100 metros de mim, estavam 3 pessoas. 2 meninas e um rapaz. Jovens. E só que eles andavam devagar, então eu estava quase que alcançando eles. E tá tendo muita obra ali na região, né? Tem muitos prédios em construção. Até do lado do trabalho está quase terminando já, depois de quase 3 anos de trabalho. E eles passaram na frente de uma dessas obras, e na frente da obra, na hora do almoço principalmente, ficam alguns trabalhadores ali dessas obras. Fica o segurança, tá sempre ali na calçada e tal. E eu passo por eles, e não querendo ouvir, mas ouvindo porque tem ouvidos. O segurança tá falando com os outros assim: como é que pode uma coisa dessa, né? Tá vendo o moleque lá? Não é moleque não, é mulher, cara. O que me chamou a atenção assim, inicialmente, por ser curioso, era realmente. O que aconteceu? Mais pra frente, eles entraram, os 3 entraram numa rua e estavam andando mais devagar. Eu pude alcançá-los, só que eu continuei, eu não entrei nessa rua deles. E eu vi, realmente era uma mulher que se caracteriza como homem. Calça jeans, tênis, todo o estereótipo mesmo, jeito de andar e tudo. E eu continuei descendo porque eu tinha que ir na farmácia lá embaixo, na Ricardo de Jafé. E depois eu iria subir pela outra rua, que é a Luiz Góes. Quando eu subi a Luiz Góes, uma das meninas não estava e ainda os vi. A moça travestida de homem com a outra menina conversando na mesa de uma padaria, de um restaurantezinho assim, na calçada. E primeiro, pessoalmente, eu também acho estranho. Eu não acho imoral, não acho um absurdo, mas eu acho estranho. Mas é assim, cara, o que isso tem a ver comigo, né? Questões de autoidentificação, em menor ou em maior escala, todos nós temos. Nós temos uma necessidade de sermos vistos pela sociedade, pelo mundo lá fora, do jeito que nós queremos. Nós nos esforçamos para fazer com que as pessoas à nossa volta nos vejam como nós queremos.
nós nos esforçamos para empurrar a imagem que nós gostaríamos que eles nos vissem e não a imagem que efetivamente as pessoas nos veem. Quando nós somos contestados, quando nós somos desafiados, quando nós somos duvidados, a gente se esforça para mostrar, não é assim que eu sou assado. E eu acho que essa questão de aparência, eu estou falando de um termo psicológico, mas também de um termo puramente de envolvimento social, né? Eu acho que essas questões, elas são de foro íntimo. Assim, eu teria dificuldade de me relacionar com essa moça que quer ser vista como um rapaz, não porque eu acho estranho, eu não quero que ela faça isso, ou ela é uma concorrência para os homens, eu não estou nem aí. Mas eu acharia estranho assim, como você quer ser chamado? Porque só falta mesmo você chegar para ela e dizer que o nome dela é Carlos, o nome dela é João. E o que ela também tem direito. Realmente aqui vocês me chatearam, hein? Principalmente vocês dois. Mas tem mais um aqui. Vou tentar passar. Pronto, consegui. E para colocar, eu tô usando esse exemplo para colocar o nível de evolução das pessoas. Você achar estranho, ok. Você comentar publicamente já está errado. Mas ok. Quantas e quantas vezes eu não fiz isso? E não é porque eu fiz que é certo. Mas criticar, condenar ou achar uma sem-vergonhice, qual é o problema exatamente das pessoas? Você entendeu? O quanto um caso desses pode traduzir nossos processos sociais, políticos, morais, nossos problemas que de simplesinhos vão se tornando complicadinhos. A gente pode entender que mesmo uma pessoa que estudou e que teve a oportunidade, tem a oportunidade de se informar e ela pode às vezes não se desgarrar de suas origens e soltar uma besteira como uma tal de Sherazade aí, que é admirada por uma enorme parcela da sociedade. E ela tem o direito de ter essa postura conservadora. O que, na minha opinião, ela não tem o direito é de, direta ou indiretamente, apoiar um linchamento. A população não aguenta mais. Ô, dona Raquel, você está pensando que você, por ter uma origem simples, entende o que está acontecendo na sociedade. Você está só pensando. Sabe por quê? Porque quem lincha não é cidadão honesto. Eu garanto para você. Eu garanto que um processo de linchamento tem muito pouco a ver com a necessidade de justiça de uma sociedade. Tá? Sequer, muitas vezes, é um parente. Eu compreendo, mesmo sabendo que está errado, se acontecer um linchamento por parte de parentes de uma suposta vítima. Mesmo sabendo que isso está errado. Num Estado de Direito, não são as pessoas comuns e inabilitadas que fazem que executam a justiça ao seu modo de ver. Se é difícil para você que estudou entender, é praticamente impossível a quem apoia você, que tem uma visão muito mais simples das coisas, em sua maioria, entender também. Então, assim, eu às vezes me chateio por uma questão de comunicadores usarem mal os seus veículos.
Quer ver uma coisa que tem acontecido com grande frequência e que confesso que está enchendo o meu saco. Confesso que realmente está perturbando a minha cabeça. Que é o tal do patrão, é o Silvio Santos. Silvio Santos, ele tá com 83, 84 anos ou mais de idade. Ele é efetivamente o proprietário do SBT. Ele manda e desmanda. No SBT, o que ele é? Ele é oficialmente, ele é o sócio majoritário, mas ele não é o presidente, ele não é diretor executivo, não. Ele é o apresentador de um programa XY lá. E ele tem abusado enormemente, e ao que parece fazendo muito sucesso, do direito dele de ser um comunicador. A individualidade das pessoas, o que as pessoas acham, é uma coisa. Agora, o populesco bem prejudicial é outra coisa. Isto é extremamente perigoso. O que eu falo do populesco? É tipo de intriguinha que, certo ou errado, em nome da audiência ou não, causa muito dano, principalmente culturalmente falando. E eu não vou nem entrar muito no caso da Maísa, no caso desse pseudo-apresentador. Porque o que acontece? Quando você fala em jornalismo, você não pode colocar Silvio Santos num patamar de mínima importância. Mínima importância. Silvio Santos é um irresponsável no conceito de jornalismo. E olha que é um cara que teve, durante mais de 20 anos, Hermano Henning apresentando jornais. Agora, a postura dele no conceito jornalístico é a pior possível. Ele é um cara que ele trata o jornalismo muito mal. Muito mal. Agora, assim, até quando o direito de falar besteira vai ser tolerado? Ao que parece, não está dando muito certo porque ele tem perdido audiência para Record. O que é bom e o que é ruim, né, cara? Silvio Santos ou Record, né? Enfim. Entre os últimos crimes que ele cometeu, foi um caso de um apresentador desses jornais folclóricos da Record e Bandeirantes, um da Atena menor, né? Um Marcelo Rezende menorzinho, parece que do Rio de Janeiro, um tal de Marcão do Povo. Ele fez um comentário completamente infeliz e racista sobre algum artista, alguma celebridade ou subcelebridade negra, sobre cabelo, alguma coisa assim, enfim. E pegou muito mal, e surpreendentemente a Record, o cara foi processado, né? E a Record, surpreendentemente, a meu modo de ver, que eu também sou prepotente, a Record demitiu o cara. No dia seguinte, o Silvio Santos contratou. Qual é o intuito de uma contratação dessa que não seja apenas e puramente de impacto? Que não seja apenas e puramente de polêmica. Ó, eu trouxe o cara fala umas coisas aí, ele fala o que ele pensa. E quem disse que é um atributo positivo um comunicador falar o que pensa? Se justamente a grande qualidade que esse apresentador pode ter é pensar antes de falar, para falar uma coisa melhor, mais bem trabalhada, menos sentida, no sentido de ofender alguém, com menos possibilidade de ofender. Por que ultimamente a gente tem vangloriado, tem achado bom
as pessoas não pensarem. Por que ultimamente... A Triumph aí, ó, minha amiga Triumphzinha. Por que ultimamente parece que o brasileiro optou por retroceder ou por inverter o processo de evolução? O politicamente correto ficou chato. Antigamente essas frescuras não existiam. Não, não existiam. E antigamente essas frescuras causavam um mal assim assado. E a continuação disso podem continuar causando um mal assim ou assado, ou um mal pior assado ou assim. Basta ter a disposição para pensar no assunto. Para pensar no assunto. E ao que parece, isso não é uma qualidade hoje em dia que o brasileiro valoriza. Tá pensando demais. Tá pensando demais, não pode. E é uma merda pensar nisso. Porque... Bom, vamos voltando. Não precisa falar por quê. Por que é uma merda a gente tá valorizando quem pensa menos por um status de autenticidade que não precisa ser autêntico, precisa ser correto, precisa ser decente, precisa ajudar. A grande questão é essa. Eu outro dia estava falando isso com uma outra pessoa. É o lema dos Trapalhões. É o lema dos Trapalhões. Eu não via a hora. Assim, o domingo ia entardecendo na minha infância, principalmente na Casa Verde, né? Se eu não me engano, Rua Doutor Inácio Proença de Gouveia, número 533A. E as crianças iam ficando tristes, né? Acabando o fim de semana, acabando o domingo. Mas tinha uma coisa legal. Então umas 6 e pouco a gente tomava banho, porque às 7 horas tinha os Trapalhões. Dá até assim um saudosismo até gostoso de lembrar disso. E a gente assistia os Trapalhões, sabe? Minha mãe estava na sala. Raramente eu estava sem um adulto na sala. Eu e meu irmão. E tava lá o Dedé, o Didi, o Mussum e o Zacarias. Era só engraçado e só precisava ser engraçado para crianças da minha idade. Era inocente, era bobinho, era estereotipado no sentido de ser engraçado, no sentido de ser engraçado para uma criança. Né? E aí que eu falo. Depois de um tempo, é legal contar a história dos Trapalhões. Depois de um tempo, já um pouco mais velho, alguns anos depois, coisa de com 10, 11 anos de idade, eu estava falando disso com 8, 9, depois com 10, 11 ou um pouco mais. Ai, quase eu esqueço dos 50 por hora ali. Dá mais dinheiro pro Dorinha. Tava com uma pessoa um dia, uma grande amiga da minha mãe, que ela gostava muito de mim, do meu irmão, e a gente passou o fim de semana com ela. Ela morava na Lapa, e a Ana. E ela contou pra nós, eu brinquei alguma coisa assim, voltando, que já vai começar os Trapalhões. Aí ela fez uma menção de irritação, boba, assim, leve, nada demais. Mas aí ela não aguentou. Alguns minutos depois ela virou e falou assim: você sabia que os Trapalhões é uma grande sacanagem? Você sabe quando ele aponta para a cabeça e fala tem que usar a região glútea? Sabe o que é a região glútea? São os glúteos. Os glúteos é a bunda.
E aquilo foi uma enorme surpresa para mim. É claro que para o conceito de uma criança era engraçado ouvir a região glútea, mesmo que ela fosse realmente a bunda. Esse HB20 tá fazendo doideira. Não sei se é bom eu ficar perto dele. Oh, meu Deus do céu. E não precisou crescer muito mais e sem a orientação de ninguém para entender o quanto, fora o caso clássico da região glútea, o quanto aquele entretenimento era ruim. E principalmente ele foi se tornando pior à medida em que a televisão tomou mais importância na formação das pessoas. Quando você analisa os Trapalhões originais, foi uma fórmula fantástica que deu certo. É realmente muito bonitinho essa motoca, né? Deu certo pela época, pela cabeça das pessoas e tudo mais. Mas cara, esse cara aí, ou ele tá fugindo da polícia? Era ele mesmo ainda. E, enfim. Você tinha aqueles estereótipos aonde o Mussum era um alcoólatra, o Dedé era bobinho, inocente, o Zacarias era um estereótipo de um homossexual, uma coisa estranha, e o Didi era o pica-pau, né? Era o espertão, era o Gerson, era o brasileiro, né? Era o malandro brasileiro, né? Era o Chicó, né? Do Suassuna. Essa figura tão homenageada, porque é fácil você encontrar o Chicó e o Didi Mocó, Sonrisal, Colesterol, Novalgina, Mufunfa em qualquer canto, né? Ainda é, mas enfim. E aí existe uma linha de saudosismo que ela de vez em quando retoma. Eu não tenho assistido e não quero assistir, mas que traz os Trapalhões de volta com novos personagens e tal. Não sei qual é o objetivo do projeto, mas é lamentável para mim. Era possível assistir, mas depende de quem? Depende da estrutura familiar. Na minha opinião, os Trapalhões colaboraram muito com o sentido brasileiro da coisa do jeitinho, do levar vantagem e tudo mais. Tinha coisa boa? Tinha. Tinha muita manifestação de afeto. Mas o conceito geral era esse. Em todos os aspectos, o Didi se dava bem. E ele sempre enganava, ele sempre era desonesto. E os demais com seus defeitos pessoais irreparáveis. E a gente chega num momento hoje de falar, naquele tempo era uma coisa inocente. É naquele tempo, mas não ponha uma criança hoje para assistir principalmente os Trapalhões originais. Depende da idade dessa criança, você correrá um grande risco de passar valores incorretos, valores ruins. E assim, eu sei que muita gente que ouvir isso vai achar que eu estou simplesmente exagerando. Frescura demais, é só entretenimento. Sim, a característica da nossa sociedade, principalmente da sociedade brasileira, com todos os seus em comum com sociedades machistas, católicas ou cristãs, né? Mas com todas as suas também particularidades, né? No sentido de formação própria da gente, não é bom, tá? Não é nada bom. Não se trata da... A Ana só abriu meu olho quando eu tinha 11, 12 anos. Mas são tipos de entretenimento. Gente, o que é o Ratinho? O
que é João Kleber? É a brincadeira eterna. É a mania eterna de deturpar em nome da brincadeira. Não, é só brincadeira. Cuidado, cara. Cuidado. Tá? Cuidado mesmo. Qual o sentido de um cara desse levar Valdomiro Santiago no programa dele? Dá pra pensar melhor, né, gente? Dá pra tratar como entretenimento sem se deixar levar. Até mais, um abraço.